Vamos lá. Essa é uma daquelas histórias sombrias, cheias de reviravoltas, e pra gente entender o que tá acontecendo, a gente precisa ir direto pro coração desse mistério. Olha, essa frase já diz tudo, né? Ela prepara o terreno para uma história onde pode apostar, nada é o que parece. E o passado? Bem, o passado está sempre ali, esperando a hora certa de dar o bote. A nossa história começa num tribunal. Pensa na tensão. Um veredito que demorou 14 anos para acontecer está finalmente prestes a sair. E no centro de tudo isso, uma mulher chamada Georgina Shaw. Ou melhor, Jill. E ali, naquela sala, estão as peças-chave dessa tragédia que simplesmente acabou com a vida de todo mundo. Temos a Jill, a testemunha estrela. Temos o Calvin James, o réu, com esse apelido sinistro. A Angela, a vítima. E claro, os pais da Angela, olhando para Jill com uma mistura de dor e raiva que dá para sentir de longe. A Jill tá ali, segurando uma verdade que eles esperaram mais de uma década para ouvir. E o peso dessa culpa é quase palpável. Ela sabe que poderia ter evitado 14 anos de agonia para essa família. Ela sabe que poderia ter contado a verdade desde o início. E agora ela está prestes a dar o testemunho que vai selar o destino do Calvin e o dela também. Ok, então vamos ao que interessa. Qual é a história que a Jill conta pro tribunal, a chamada versão oficial dos fatos? A sequência que a Jill descreve é simplesmente aterrorizante. Duas adolescentes de 16 anos, bêbadas, saem de uma festa e vão pro apartamento do namorado mais velho da Jill, o Kelvin. Lá pelas 11h30, a Jill apaga. Quando ela acorda, já são 2 da manhã e ela tá dentro do carro dele. E no porta-malas tá o corpo da melhor amiga dela. Depois, na floresta, eles enterram a Angela. E pra piorar, o Kelvin ainda desmembra o corpo com uma serra pra caber na cova. É, uma noite que começou como uma curtição de adolescente e terminou de forma brutal. E essa pergunta do promotor fica ecoando no tribunal. Ela resume a monstruosidade de tudo. A Jill tá ali confessando que ajudou a acobertar esse crime horrível. Mas é aí que a coisa começa a ficar estranha. Quase que imediatamente, a gente começa a ver umas rachaduras nessa história. Começam a aparecer umas inconsistências que fazem a gente pensar. Será que essa é a verdade completa? Essa é a sentença da Jill. 5 anos. Sim, só isso. E foi resultado de um acordo com a promotoria. 5 anos. Por ajudar a esconder um assassinato, por ajudar a se livrar do corpo da melhor amiga, que foi desmembrado. A sentença parece leve demais, né? E pode ter certeza que todo mundo que acompanhava o julgamento pensou a mesma coisa. E tem mais um detalhe bizarro. O Kelvin James. Ele não tem cara de monstro, muito pelo contrário. O cara parece um galã de filme. E o mais esquisito de tudo, ele não para de sorrir pra Jill, a mulher que tá ali, tecnicamente, acabando com a vida dele. É como se eles compartilhassem um segredo. E a cena fica ainda mais surreal. Quando a Jill tá saindo do depoimento, o Kelvin consegue entregar um bilhete para ela. Nele, só 2 palavras. De nada. E um coraçãozinho desenhado. E o que a Jill faz? Ela engole o bilhete, para ninguém ver. Bizarro, né? Bom, com a vida que ela conhecia completamente destruída, a Jill vai pra prisão. E lá dentro, as regras do jogo são completamente diferentes. Sobreviver exige um novo manual. E essa comparação aqui mostra o tamanho do tombo. A vice-presidente de uma farmacêutica, noiva de um herdeiro milionário, com um salário altíssimo, de repente vira a detenta número 11214. A executiva de sucesso se foi. No lugar dela, ficou uma prisioneira que precisa aprender a ser implacável para sobreviver. E o ponto de virada acontece quando ela é agredida pela colega de beliche, uma mulher intimidadora apelidada de Amamuchi. É ali que a Jill entende. Ela não pode ser a vítima. Ela tem que voltar a ser o que sempre foi, uma estrategista. E ela não só sobrevive, como joga o jogo para vencer. Ela arma um plano. Primeiro, identifica a ameaça, a Mamute. Depois, forma uma aliança estratégica com uma das detentas mais poderosas, a Ella Frank. Em seguida, ela fornece o meio, uma tesoura do salão da prisão. O resultado? A Mamute aparece morta. A Jill usa a cabeça de executiva para conseguir proteção e poder lá dentro. E esse é o acordo que a Jill fecha com a Ella. Uma transação de negócios pura e simples. A mercadoria é segurança e o pagamento é uma tesoura e a mente brilhante calculista da Jill. Agora, vamos pro ato final, que é quando o passado que a Jill tentou enterrar as 7 chaves decide literalmente escapar. O detetive do caso Kaiser Brody vai até a prisão visitar a Jill com uma notícia bombástica.
O Calvin James fugiu. Exatamente. A única pessoa que sabe o que realmente aconteceu naquela noite está solta. E o castelo de cartas que era a história da Jill está prestes a desmoronar. E não foi uma fugazinha qualquer, não. Foi uma operação calculada e sangrenta. Ele teve a ajuda de gente de dentro da prisão, um guarda e uma conselheira, que agora estão mortos. Os outros presos que fugiram com ele, também encontrados mortos. E o Calvin sumiu no mapa. Isso só prova que ele continua tão perigoso e manipulador quanto antes. E o detetive joga mais uma bomba no colo da Jill. Ele mostra um desenho que o Calvin fez no tribunal e que a polícia encontrou. Um coração enorme com as iniciais JS, Georgina Shaw. O recado é claro, o Calvin vai atrás dela porque ele acredita que eles ainda estão ligados por aquele segredo. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Agora que o cara que a atormenta tá livre e provavelmente vindo na direção dela, fica a dúvida. Qual foi a verdade que a Jill enterrou junto com a melhor amiga dela 14 anos atrás? Porque claramente a história oficial não era a história toda.